Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo 14. A herança das tribos. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor Jeová ordenara pelo ministério de Moisés acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto às 2 tribos e à meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arabaldes para seu gado e para seus bens, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor Jeová falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor Jeová, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor Jeová, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor Jeová, meu Deus. E agora eis que o Senhor Jeová me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor Jeová falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor Jeová falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor Jeová será comigo para os expulsar, como o Senhor Jeová disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir
ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebron era Quiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. A herança de Judá, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim e passa a Zim. Sobe do sul a Cades Barneia e passa por Esrom. Sobe a Adar e vira para Carca e passa a Asmon e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas deste limite vão até o mar. Este será o vosso limite do lado do sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a foz do Rio Jordão, e o limite para o norte será da Baía do Mar, desde a foz do Rio Jordão. E este limite subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá. E este limite subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este limite a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte, rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este limite continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este limite sobe pelo vale do filho de Rinom, do lado sul dos Jebuseus, do sul, do lado sul dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E sobe este limite até o cume do monte, que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte, do lado do norte. Então esse limite vai para a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este limite até Baalá. Esta é Quiriate Jearim. Então volta este limite desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quessalom, e desce a Bet-Semes e passa por Tímina. Sai este limite mais do lado de Ecrom para o norte, e este limite vai a Siqueron e passa o monte de Baalá e sai em Jabneel, e assim este limite finda no mar. Será, porém, o limite do lado do ocidente o Mar Grande e suas adjacências. Este é o limite dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá,
conforme o dito do Senhor Jeová a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores e as fontes inferiores. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom, no extremo sul: Cabzeel, Éder e Jagur, e Quiná, Dimona e Adada, e Quedes, Azor e Itinã, e Zif, Telém e Bealote, e Azor Adada, e Queriote Esmon, que é Azor, e Amã, Sema e Molada, e Azargada, Esmon e Bet-Palete, e Asarsual, Berseba e Biziotiá, e Baalá, Lim e Ezen, e Eltolade, Quesil e Orma, e Ziclag, Madmana e Sansana, e Lebaote, Silim, Aim e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, Zorá e Asná, e Zanoá, Enganim, Tapuá e Enã, e Jarmute, Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, Aidataim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, Adassa e Migdal-Gade, e Dileã, Mispá e Joquitel, e Laques, Boscate e Eglon, e Cabom, Laamás e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Líbna, Éter e Azã, e Ifitá, Asná e Nezibe, e Keila, Aquisibe e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, desde Ecrom
Ecrom, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Repetindo, Ecrom, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande e o seu limite, e nas montanhas Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Quiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó e Anim, e Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe do Mar e Ezã, e Janim, Bet-Tapua e Afeca, e Unta, Quiriat-Arba e Hebron, e repetindo, e Unta, Quiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif e Jutá, e Jezreel, Joquedeão e Zanoa, e Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Bet-Zur e Gedor, e Marate, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Quiriat-Baal, que é Quiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secaca, e Nibissã, e a cidade do sul, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos do Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. A herança de Efraim, capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto, que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a cidade de Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce do lado do ocidente aos limites de Jafleti, até o limite de Bet-Horon de baixo e até a Jezé, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O limite da sua herança para o oriente era Atarote-Adá até Bet-Horon de cima. E vai este limite para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna este limite para o oriente até Tanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Rio Jordão. De Tapua vai este limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias.
E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Jezé, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. A herança da meia tribo de Manassés, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Repetindo: o Senhor Jeová ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor Jeová, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Repetindo: estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor Jeová ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor Jeová, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 cunhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam a herança entre os filhos dele. E os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o limite de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está defronte de Siquém. E estende-se este limite à direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este limite ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés. E o limite de Manassés estava ao norte do ribeiro. E o limite de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, e Bleão e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Tanak
dos lugares da sua jurisdição. Glória a E Deus. os habitantes de Medina e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. Glórias a E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam Dança, habitar igreja! na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Caminhando sem Israel destino, fizeram com o coração tributários ferido, aos cananeus, sem amor e porém sem não os paz. expulsaram de todos. Então os filhos de José falaram Era a assim que Josué eu dizendo: andava, dando um passo porque para frente, por e dois passos herança, para só uma trás. sorte e um pinhão, sendo A eu lugar nenhum chegava, porque só de visto eu que tentava carregar a minha cruz. me tem abençoado. Foi Disse-lhe quando eu Josué: entendi se tão grande que eu não povo ia és, conseguir. só deu bosque, e ali corta Sem a ajuda para de ti Jesus. lugar na terra dos fariseus Não e dos tente refaíns, sozinho, pois que as montanhas de Efraim você não vai que são conseguir tão estreitas. Então carregar disseram a aos filhos sua de cruz. José: Sem a as ajuda de montanhas Jesus, lugar nem vai nos bastariam. sair. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do mar, E quase me entre o acabei. Diversean e os lugares da sua Jesus na minha jurisdição, estrada, e entre a os que história estão foi no vale de mudada, e Jezreel. a vitória Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, a direção de dizendo: grande Deus, povo és, e grande força tens, bebida não sossegada. terás uma sorte apenas. Há sempre Porém, um as motivo montanhas serão para que tuas, seus ainda que é bosque, vitória sempre nada. e as tuas extremidades serão Procure tuas, entender, porque e a força expulsarás e os o cananeus, poder ainda são que nas mãos de tenham carne de Jeová. ferro, ainda que sejam fortes. Deixa desse sofrimento, O Senhor a te partir abençoe desse e te momento. O Senhor faça Deixa resplandecer Deus o te seu guiar. rosto sobre ti, Não e tenha tem que ir misericórdia de ti. sozinho. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Você não vai e te dê conseguir a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, carregar a sua o amor de cruz. Deus, Sem a ajuda de comunhão Jesus, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus Eu sejam com a tentei tua vida, sozinho, com todos os teus familiares e com quase todos me os teus acabei. amigos, desde agora e para todo sempre. Amém. Jesus da E minha amém. estrada, Senhor Jesus. a história Há foi poder no mudada, e a sangue do Senhor vitória Jesus Cristo de Nazaré. com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, e a vitória alcancei. Paz seja Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, do Senhor e a Jesus vitória Cristo alcancei. de Nazaré. Filho Com de Maria Jesus na segundo minha a estrada, carne, a Filho história do foi Deus Altíssimo mudada, segundo o Espírito Santo. e a vitória Por entre as alcancei. igrejas, Glória a paz Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus.